Estamos de volta com o Tira Dúvidas para a formação docente, neste último bloco com os professores Nemer Geonon e Adelina Azevedo. E ainda dá tempo de você tirar as suas dúvidas com a gente por telefone pelo 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp 31 98295 2794. Professor Nemer, tudo bom? Tudo bem, Fabrício? Boa tarde. Boa tarde, tarde, professora Adelina. Olá, Nemer. Boa tarde, professores e estudantes que estão nos assistindo hoje. O que a gente viu na sua aula? Bom, na nossa aula de hoje, a gente viu enough, we need to exist. O amor precisa existir, basta, o amor precisa existir. Foi uma aula que a gente falou do respeito, da diversidade. Tivemos a presença e a participação de um convidado muito especial, o Rafa Ventura. Inclusive, ele deixou um convite para vocês, professores, alunos. Ele vai estar participando aí no palco principal da parada LGBTQIA+, né? E um convite especial da participação dele aí. Então, esse foi o nosso tema, Fabrício. Ok. Professora Adelina, joia? Tudo bem. E seu tema hoje? A aula de hoje foi bem-estar no cotidiano escolar. Essa aula mais importante é deixar para o colega onde foi o material que nós consultamos para gravar, para fazer essa reflexão rápida. O livro Comunicação Não Violenta, de Márcio Rosenberg, Bem-Estar nas Escolas, é um livro que foi lançado esse ano, e um curso que tem na plataforma de formação do MEC, na AvaMEC, que fala sobre bem-estar no cotidiano docente. Recomendo esses 3 materiais para a pessoa se aprofundar. Ok, e a gente abre esse bloco com pergunta para a professora Adelina, que ela vem pergunta é da Suzana, que é de Patos de Minas, interior aqui do estado. Professora, ela quer saber como os pais podem ajudar no bem-estar na sala de aula. Sou mãe de uma estudante de 9 anos e de outro com 17 anos. Suzana? Olá, dona Suzana. Prazer saber que a senhora está aqui nos assistindo e que está preocupado com o bem-estar de nós professores. Precisamos como nós falamos na nossa aula, existe o bem-estar psíquico, o físico e o social, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O social é o mais difícil, porque o social na escola, ele envolve as questões das famílias dos nossos estudantes. Então, quando a senhora me faz essa pergunta, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas preocupadas com isso. Eu enquanto professora, eu diria as coisas básicas. É ensinar os seus filhos a respeitar as pessoas no ambiente de trabalho delas, assim como a gente respeita qualquer trabalhador em qualquer lugar que ele esteja trabalhando. E compreender mais, conversar mais, visitar a escola não para reclamar, mas visitar a escola para saber como seu filho está, estar presente na escola. Mais alguma sugestão aí? A família, né, é a base, né, a base que a escola procura ter, né, ali aliada a ela. Então é muito importante mesmo que os pais instruam os seus filhos como respeitar os colegas, como respeitar os professores, como estar atento às explicações e os ensinamentos, né, Adelina? Porque então, faz muita falta isso, né, em sala de aula hoje. Eu comecei a dar aula há 30 anos atrás. A gente tinha mais carinho dos alunos e a gente tinha mais carinho dos pais que a gente tem hoje. Hoje a agressividade ela está mais solta, é difícil a gente gasta um tempo com nossos alunos mostrando para eles, veja bem, nós somos iguais, nós precisamos cuidar um do outro. E muito bem colocado, né, quando você fala, não é para ir só na hora de uma reclamação, às vezes para ir dar um apoio, né, a comunidade escolar ela é muito importante nessa hora, não é mesmo? Isso, saber o que está acontecendo. Ok, então... Dona Suzana, abraço para a senhora, obrigado pela participação. Isso mesmo, se ficar com alguma dúvida, manda para cá. Abraço para vocês também aí de Patos de Minas que estão nos assistindo. E agora, então, pergunta para o professor Nemer. Professor, por que é importante que o estudante saiba sobre a diversidade? Bom, a importância é ele entender que as diferenças existem, elas estão presentes, nós não somos iguais, né? Então, com isso, a gente vai surgir o respeito, o amor pelo próximo,
né? Respeitar as escolhas, a cultura, a religião. Então, na aula mesmo, eu dei um exemplo para os professores de um planejamento, onde ele pode colocar um espelho dentro da caixa e ir passando, sabe, professor, um talking circle, né? Uma roda de conversa, e cada aluno vai olhando ali dentro daquele espelho e depois vai perguntando o que é igual, o que é diferente ali, para eles verem que essa diversidade existe, que essa diferença está presente. Então é muito importante que o aluno saiba que diversidade não é só diversidade de gênero, é cultura, religião, enfim. É muita coisa envolvida aí, Fabrício. E importante respeitá-la, independente de que tipo de diversidade seja, né, professores? Com certeza. Professora Adelina, pergunta agora é da Maria das Graças, ela é diretora de uma escola, só não falou pra gente nem qual escola nem o município, mas ela pergunta o que pode ser feito para que a sala dos professores seja acolhedora. Vamos lá, você vai me ajudar nessa. Ajude sim. Que aí vou responder na minha perspectiva de professora e de diretora quando eu fui. A sala dos professores é um lugar onde o professor descansa, encontra com os amigos, os colegas de trabalho. É um lugar que a gente lancha. Então, uma das coisas que me incomoda muito em sala de professor é aquele exagero de coisas pregadas, mal cuidado. A sala de professores é um lugar de acolher pessoas que estão ali para descansar, para guardar um minutinho. Então tem que ser um lugar limpinho, bem cuidado, sem aquela poluição visual, um cafezinho, uma água, uma coisinha gostosa. É um lugar de acolher, gente. Sala de professores é a sala de visita da escola. A sua casa, quando você arruma a sua casa, não tem um espaço que você gostaria das pessoas chegarem e serem felizes? Você, enquanto diretora, você tem que lembrar que os seus companheiros de trabalho, os professores, eles têm que gostar de estar ali. Eles têm que se sentir bem acolhidos. Então, é fazer o que a gente faz no cotidiano para receber pessoas que para nós são importantes. Isso foi muito bem colocado, né? Um lugar de paz para o professor aí, uma pausa entre uma aula e outra, um repensar, às vezes até mesmo voltado para a gestão. A gente sabe que às vezes a gestão precisa assim dar um recadinho, mas às vezes evitar ser na hora que todos os professores estão ali lanchando, descansando, porque hoje já existe também as mídias digitais, as redes sociais, que já pode facilitar até no dia a dia para um recado, uma coisa assim. É igual você falou, essa poluição visual que às vezes colocam muito recado na parede, aquilo, às vezes pode até desorientar um pouquinho o professor no momento daquela pausa dele para recomeçar em outra sala, para a aula ter um ânimo diferente, uma aprendizagem diferente, porque o aluno ele também sente como o professor está, né? São 15 ele minutos, é um reflexo, né, Nemer, de lanche, que a gente já sai com a cabeça assim, fervilhando. Aí, durante os seus 15 minutos, às vezes que você vai tomar café, começa uma discussão desagradável, começa falas que não contribuem para os seus 15 minutos de paz. Aí já não é só para a diretora, aí é para os colegas também. Então, Sim. Cuidado com os assuntos que vocês começam a abordar no horário de intervalo com seus colegas. Respeita aquele momento de descanso, fale de coisas boas. A vida não é feita só de coisas ruins. Fale de coisas boas, coisas leves. Isso, vamos ser leve, né? Isso. Isso mesmo. Ok, obrigado, viu, Maria das Graças, pela participação. Fica o nosso abraço para você também. E da próxima vez, coloca pra gente qual escola que é, de onde ela fica, pra gente mandar um abraço também. Bom, professor Nemer, como posso abordar a inclusão em sala de aula? Bom, incluindo, né? Eu costumo dizer que a gente vai abordar incluindo. Como que a gente vai incluir? Melhorando o ambiente, falando com naturalidade. Às vezes a pessoa pode ter uma deficiência física, precisa ser um ambiente adaptado, né? Um incentivo àquele estudante a participar e aprender igual aos demais, porque as diferenças elas não podem pesar na aprendizagem do aluno. Às vezes é um problema que não está numa característica física, que às vezes passa despercebido aos olhos do professor, então tem que estar atento para incluir e aquele aluno ter o direito, né, professora, de aprender como os demais,
né? Porque é isso que é inclusão, é a gente pegar aquele que a gente pensa que está fora do meio, colocar junto com a gente e incentivar. Então a naturalidade é principal, é muito importante, o professor ser natural, para que o aluno não se sinta rejeitado, né, em nenhum momento, e principalmente essa adaptação aí do ambiente, que às vezes na sala mesmo pode não ser tão fácil, mas se o professor quiser, ele consegue, né? Quando a gente quer construir o amor, quando a gente quer incluir alguém, a gente consegue sim, com certeza. E lembrando que, assim, eu conversava sobre isso com uma turma de alunos do ensino médio essa semana, inclusive por causa de um evento que ocorreu assim. Na verdade, nós chegamos à conclusão naquele momento que a inclusão não é daquela pessoa autista que entrou na nossa sala. Somos nós que precisávamos ser incluídos, porque a pessoa, ela entrou lá, ela conversou, ela sentou, ela interagiu tranquila. Quem ficou sem saber como agir e como fazer, fomos nós que estávamos lá. Então, aí um outro aluno que é cadeirante, ele ainda citou exemplo. Olha, eu sei andar de cadeira, eu já me adaptei, eu nasci assim. Agora, e um de vocês, se a partir de hoje se tornar cadeirante, vocês sabem lidar com isso? Vocês sabem controlar o corpo de vocês? Então, é muito importante a gente pensar que a inclusão não é da gente com o outro, mas da gente mesmo. Sim, com certeza, né? E hoje a gente já tem uma evolução muito grande, as nossas escolas estaduais já têm professores de apoio para esses alunos, que nos ajudam muito dentro de sala de aula, né? Mas eu também, enquanto estudante, eu tive aluno cadeirante na minha sala e hoje eu repenso, às vezes, assim, até o excesso de carinho pode estar excluindo ao invés de incluir. Por isso que a naturalidade é importante. Não tem que mostrar diferença. Nós somos todos iguais, não é mesmo? Com certeza. Pergunta agora para a professora Adelina, vem da Rosângela Aquino. Ela é de Lagoa Santa, também município aqui de Minas Gerais. E quer saber, professora, como dizer a um colega de trabalho que ele precisa se cuidar? Ai, meu Deus. Bom, vou falar baseado nas experiências que eu já vivenciei ao longo da minha vida. Eu não sei se esse cuidado aí, se é médico, se é físico, se é emocional, mas nas escolas sempre tem as pessoas mais próximas de determinados colegas que eu penso que pode chamar para uma conversa, né? Às vezes é mandar procurar um médico mesmo. Eu, particularmente, já marquei médico para colega meu que eu vi que ele não estava bem de saúde de jeito nenhum, mas ele estava tão doente que ele não percebia a doença dele. Isso em termos físicos mesmo. Já passei por experiência de colegas falarem, olha, cuide do cabelo, ou sua pele está ficando ruim. Eu sou uma pessoa que eu fico agradecida quando alguém me alerta sobre essas coisas. Tem gente que fica mais sensível. Então, mas sempre tem um jeitinho, com carinho, eu acho que sempre vai. Com carinho e com verdade, né? Você chegar para o seu colega, já teve contextos que nós, de uma escola, combinamos entre nós que todo mundo ia sempre dar aula à noite bem arrumada. Porque a gente trabalhava à noite, a gente já estava muito cansado. Então, todo mundo ia muito arrumado. Era sempre muito bom estar todo mundo junto. Isso aí. Então, mais importante do que o que se diz é como se diz, né, professores? É como se diz, né? E quem vai dizer, e onde, que contexto. E sempre tendo um olhar de empatia, né? Pelo colega, Sim. pelo estudante, qualquer E o pessoa. zelo com o outro. E o zelo com o outro, né? Verdade. Ô, Rosângela, obrigado pela participação, viu? Um abraço para você também e para vocês aí de Lagoa Santa que estão nos assistindo. Professor Nemer, explique a expressão em inglês, love of neighbor. Bom, é interessante essa pergunta porque teve inglês na minha aula, né? A aula foi voltada para todos os professores, mas como a gente estava falando de inclusão, incluí o inglês aí para todos os professores aprender mais um pouco, porque eu também sentia falta, enquanto professor em sala de aula, da presença de temas como diversidade, inclusão e bullying nas aulas de inglês, né? Então, love of neighbor significa o amor ao próximo. Se a gente fosse traduzir literalmente a palavra por palavra, amor ao vizinho, né? Então, o vizinho é o que seu? É uma pessoa mais próxima, que está sempre próximo de você. Então, essa já é uma expressão, o amor ao próximo, para a gente saber que isso é necessário, que é importante e que a gente precisa ter
igual o Fabrício falou, a empatia pelo próximo, né? Pensar no outro. Quando a gente passa a pensar no outro, a gente aumenta aí um campo de amor maior, a gente aumenta um campo de leveza, igual a gente falou, bem maior, né? E assim a gente vai seguindo com uma educação de qualidade. Isso aí. Professora Adelina, o que é assédio moral na escola e quais são os tipos? Bom, a literatura é vasta sobre isso, né? E a gente tem uma cartilha no estado de Minas Gerais, tem uma cartilha, tem cartilha do sindicato e tem cartilha da Secretaria de Educação que dá essas definições, classifica e dá exemplos, mas de uma maneira bem generalizada, baseada no tudo que eu já li desses materiais, eu diria que o assédio moral na escola é o mesmo de qualquer ambiente de trabalho. É quando a pessoa ela é vítima de gestos, de isolamento, de má informação. Quando uma pessoa te pede, o seu superior, no caso, te pede para fazer uma coisa e não te dá informação clara do que você precisa fazer, te induzindo a errar. É quando você é isolado, são esses exemplos. E a questão do tipo aí é o vertical, né? Que a gente sempre pensa que assédio moral é de cima para baixo, nem sempre. Ele pode ser também na horizontal, entre pares. E no último material que eu li, que é uma cartilha do Tribunal Superior de Trabalho, TST, ele fala que o assédio pode ocorrer também de baixo para cima. Esse último material, eu li acho que tem uns 15 dias. Eu não sabia, inclusive, que poderia ser de uma postura inferior para uma superior. Mas lá nessa cartilha fala isso. Mas para todos os efeitos, eu sempre falo o seguinte, tá na dúvida se você está sendo assediado ou não moralmente? Antes de sofrer, de aprontar um escândalo, vai na literatura, procura ajuda de pessoas especializadas, não é de qualquer pessoa. Procura o seu sindicato, procura a ouvidoria geral, procura alguém que conheça sobre o assunto. Só não sofra com isso. Não sofra principalmente calado, né? Ou calada. Isso. Bom, professor Nemer, qual é a diferença entre a diversidade e a inclusão? Bom, caminham juntas, mas tem uma diferença porque a diversidade é isso, é o plural, são as características, é o que muda de um ser humano para o outro. Num ambiente escolar, como foi falado no bloco anterior, né, muito bem expressado pelo professor Wagner, o ambiente escolar ele é diverso e isso nos ajuda a crescer, a aprender. A gente aprende através das diferenças, né? Então, agora, a inclusão é incluir mesmo, é levar aquele que a gente pensa que não teria condição de estar no nosso meio, mas ele tem condição, a gente tem que buscar uma forma para poder estar ali junto com ele, incluindo mesmo, garantindo todos os direitos e respeito a essas pessoas, ok? Ok. Última pergunta do bloco, professora Adelina. O que é comunicação não violenta? A Luciana, na aula que ela deu comigo, ela deu essa definição. Não é nada novo, é uma forma mais cuidadosa da gente falar com as pessoas, de nós nos comunicarmos. E aí nesse livro que eu estou falando, o autor ele dá assim N exemplos e faz a gente refletir muito. Às vezes o tom de voz é uma maneira violenta de falar com as pessoas. Às vezes você... tem um exemplo, dá tempo? Tem um exemplo lá no livro do aluno, do menino que chegava, dos estudantes que se aproximavam de um menino que ele era um aluno especial. Eu não lembro mais qual era o problema dele. Aí ele ficava irritado e aí a professora brigava com os meninos e a sala tumultuava. Até um dia ela descobriu que ela orientou o estudante a todas as vezes que os demais vinham para cima da carteira, que ele, em vez de bater neles ou brigar ou gritar, que ele falasse com eles, olha, quando vocês aproximam da minha cadeira e ficam muito próximos de mim, eu fico irritado e fico bravo. A partir daquele momento, quando ele falou com alguns poucos coleguinhas, todos os outros, a sala inteira entendeu
que ele não se sentia bem quando se aproximava muito dele. Isso é um exemplo que tem no livro sobre comunicação não violenta. Ok, professores, e com essa resposta a gente encerra o Tira Dúvidas para a formação docente de hoje. Mas todo o conteúdo do Se Liga você acessa pelo aplicativo Conexão Escola 3.0 ou você pode também acessar o site seliga.educação.mg.gov.br. Eu agradeço, professor Nemer, professora Adelina, obrigado por mais um Tira Dúvidas. Nós que agradecemos. Agradecemos. Bom, eu agradeço também ao Hermes e ao Daniel, que foram nossos intérpretes de Libras por hoje. E agradeço a você principalmente pela companhia. Um grande abraço e o Tira Dúvidas volta na segunda-feira, ao vivo, às 11h15. Bom fim de semana!